Oi, meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberta. Para quem não me conhece, eu sou técnica em estética e atualmente eu faço a faculdade de fisioterapia. Sou cristã, sou filha de Deus, graças a Deus, sou filha dele. E eu tenho 20 anos, vou fazer 21 agora. E eu queria contar para vocês um pouco da minha experiência com a escolha da minha vida profissional e como eu escutei a voz de Deus e os sinais dele. Bom, gente, eu sempre tive um amor pela área da saúde, pela área da beleza, sempre tive. Assim, eu sempre gostei de lidar com pessoas, de ter meus clientes, né? Assim, eu já trabalhei muito antes de formar em estética, eu já trabalhei com pessoas, sabe? Eu trabalhava no comércio, eu trabalhava vendendo bolo no pote. E assim, o lidar com o ser humano, pra mim, sempre teve duas fases, né? Não sei se é fase que eu queria dizer a palavra, mas teve duas formas de me fazer isso. A primeira forma não foi uma forma muito legal, tá? Desde a minha infância. Uma timidez em excesso muitas vezes me impedia de fazer as coisas, me impedia de ter diálogos, eu às vezes passava até necessidade, assim, por exemplo, eu não tinha coragem de pedir um professor para mim no banheiro. Isso é uma coisa muito ruim, tá? Não sei, assim, se vocês conhecem pessoas tímidas a esse ponto, mas eu era quando eu era criança, até a minha adolescência. Quando eu tive meus 15 anos, eu comecei a melhorar um pouco disso, né? Que eu já estava no ensino médio, né? Já estava um pouco maior, então eu melhorei, graças a Deus. Eu sempre pedi muito para Deus para melhorar isso em mim, porque era uma coisa que me incomodava muito. E aí foi assim que eu fui começando a conseguir lidar com as pessoas de uma forma melhor. Fui melhorando minha comunicação, fui tendo novos empregos, né? Melhorando minhas palavras, né? Minha comunicação mesmo, porque eu era muito ruim até nisso. E aí foi que eu comecei a perder minha timidez. Mas enfim, não quero falar disso agora, nesse vídeo. Isso é um tema para outro vídeo. Mas o que acontece? Como eu sempre gostei muito de lidar, né, com pessoas, eu tive essa insight, sabe? Assim, quando eu tive no ensino médio, eu queria muito a área da saúde. Então eu já pensei em fazer medicina, enfermagem, já pensei em fazer todas as áreas da saúde praticamente. Só que tinha química, que eu não gostava muito. Sempre gostei muito da área da saúde. E foi aí, então que eu comecei a pesquisar alguns cursos e eu gostei muito da fisioterapia. Então eu tentei fazer fisioterapia no terceiro ano, não passei. E aí veio uma frustração. E aí logo após o governo abriu uma vaga de trilhas do futuro e eu fiz o curso de estética. Para quem não conhece, estética trabalha com corpo, trabalha com pele, trabalha com todas essas áreas de beleza, mas com tratamento, sabe? Não é necessariamente maquiagem, sobrancelha, trabalha mais com a área da pele mesmo, né? E de todos esses anéis. E aí, quando eu estava terminando meu curso de estética, eu fiz o Enem com uma nota bem melhor e eu fiquei em dúvida entre fazer biomedicina ou odontologia, né? Sim, sempre pensei na área da saúde mesmo, mas eu estava desfocada na fisioterapia. E aí, eu fiquei muito, assim, muito tempo tentando passar na faculdade, tentando bolsa, porque aqui na minha cidade tem só particular dessas outras áreas. E eu queria muito, mas eu sempre queimei por fisioterapia, só que tava lá no meu coração no fundo, porque eu tinha medo do lucro, né? Eu achava que se eu fosse trabalhar com injetáveis, eu iria ganhar mais dinheiro. Talvez sim, eu ainda nem acabei o curso de fisioterapia, então eu não posso ter garantia de nada. Mas isso não era pra mim, os injetáveis, né? Como se diz. E aí, quando foi o início do ano passado, eu joguei minha nota para o ProUni
para SISU. Não passei na primeira chamada do SISU, fiquei muito frustrada, porque eu me dediquei, dessa vez eu me dediquei muito mesmo, e eu tinha certeza que eu ia passar. Eu tinha essa certeza, eu já tinha afirmado que eu ia passar, sabe? Então, não era negociável pra mim fazer outro Enem. Eu tô falando isso, gente, é desesperador na hora. Eu, tipo assim, eu tinha crise de ansiedade. Nossa, eu pensei em ir pra outras cidades bem distantes e tudo mais. Assim, eu só queria passar na faculdade. Até que eu passei no ProUni e no SISU praticamente junto, porque eu passei na segunda chamada do SISU e saiu mais ou menos junto com o ProUni. E aí, eu fiquei naquele dilema, né? Porque minha faculdade de hoje em dia é à tarde, então eu fiquei, não sei se eu faço particular, se eu faço integral, não, né? Se eu faço federal, né? E aí, eu fiquei muito nessa dúvida. Só que Deus, gente, ele sempre mostra muito bem as coisas pra gente. Devemos, sim, ouvir a voz dele em tudo, tudo que a gente faz, porque nós, como cristãos, a gente não é, a nossa vida não é assim, gente. Trabalho, profissão, amigos, saidinhas, né? Rolês, não sei. E aqui Deus, Bíblia, oração, não, gente. É assim, ó, tudo junto. Tudo se conecta, tudo muito junto. Não tem repartição. É tudo, gente, é tudo junto. Então, se eu não colocar trabalho, estudo, tudo na mão de Deus, eu não tô confiando nele. Porque não tem como separar. Se a gente entregou a nossa vida para Jesus, não tem como separar as coisas do mundo das coisas de Deus. Tá, gente? Eu não tô aqui falando que a gente tem que ser radical e colocar religião em tudo. Mas eu estou dizendo que sobre nossas vidas como cristãos, Deus tem o controle de tudo, Deus sabe de tudo, e a gente tem que estar sim alinhado com o propósito que Ele tem para nós, e não nas nossas vontades. E foi aí que eu passei na fisioterapia e deu certo de me passar no SISU. Eu sentia isso, gente. Assim, sério, desde o primeiro ano do meu ensino médio, que era pra mim fazer fisioterapia. Só que, assim, tive muitas dúvidas, é normal pra quem tem, né, 18. E, gente, foi, assim, uma das melhores escolhas que eu fiz. É, e, assim, hoje em dia eu busco, sabe, dar o meu melhor, eu trabalho muito, né, não é fácil conciliar a faculdade com estudos, né, e trabalho, mas a gente tenta fazer da melhor forma. E por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Porque eu sei que a vida profissional muitas vezes é uma coisa que tira a nossa paz, né? É uma coisa que muitas vezes a gente fica na dúvida, a gente não confia em Deus. E eu tô falando isso basicamente pra mim mesmo, porque eu tenho esse defeito. E eu queria lembrá-los que Deus, ele não faz nada pela metade. Deus, ele não frustra os nossos sonhos. Mas quanto mais a gente conhece dele, quanto mais a gente sabe que ele está no controle, mais a gente entrega nas mãos dele. Então, se você está com esse problema de escolher sua profissão, de não saber qual é o seu propósito, para que você foi chamar? Pergunte a Deus. Se ele te pedir para renunciar, renuncie. Na hora vai doer, mas você vai ter paz no seu coração. Porque se você tentar fazer uma coisa sem que esteja na vontade de Deus, e você tiver certeza que você está indo contra os planos dele, tentar continuar, eu te garanto que você pode estar ganhando dinheiro que for, que você não vai ter paz. E isso também serve pra mim, assim, se em algum momento Deus virar pra mim, né, e falar, né, me mostrar que não é pra mim fazer mais fisioterapia, eu vou obedecer, porque isso se chama obediência e renúncia. E nós temos que fazer isso, tomar nossa cruz e renunciar a nós mesmos. E não é fácil, nós mulheres principalmente, eu acho que a gente se cobra muito nessa questão do profissionalismo. Não tô falando que os homens não cobrem, mas eu acho que a gente
como profissionais a gente cobra demais e muitas vezes a gente se esquece que somos filhos de Deus e que temos sim que ser obedientes, temos sim que ser melhores em tudo que a gente faz. E eu queria ler um versículo para vocês, tá? Eu vou abrir aqui para vocês. Esse versículo, gente, tá em Colossenses 2, não, mentira, 3, 23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisso, ninguém será tratado com parcialidade. O que vocês entendem disso? Eu entendi o seguinte, que tudo que eu fizer eu tenho que dar meu melhor. Tudo. E o meu melhor muitas vezes vai ser renunciar. O meu melhor muitas vezes vai ser abrir mão do meu conforto, na minha zona de conforto. E assim, fazer tudo com amor, sabe, gente? Quando você estiver com o seu paciente ali, com o seu cliente, e para vocês que não é da área da saúde, que na hora que você estiver ali com o seu cliente, né, suas vendas, ou o seu patrão, os seus amigos, não seja o que for, você tem que fazer com excelência, porque é como se você estivesse fazendo realmente para o Senhor. Porque ali se trata de vidas, se trata de dores, né? Fisioterapia trata de dores, por exemplo, né? Tanto uma dor física quanto uma dor do paciente, por exemplo, a área do dermato. O paciente ali está com uma dor estética e você vai ter que ajudar. Então, é isso que eu queria transmitir para vocês. Uma coisa assim que Deus tratou muito comigo e agora eu estou repassando para vocês. E eu ainda estou em processo, gente. Porque a gente tem muitas dúvidas, principalmente no período da faculdade. A gente sempre pensa, talvez, que se a gente tivesse escolhido outro curso, se a gente tivesse feito outra escolha, como a gente estaria e tudo mais. Só que é um dia de cada vez, é um processo. E esse processo com Deus, ele fica 100% bom. Eu tenho certeza disso, gente. Assim, é uma coisa que eu falo com toda certeza. Um beijo e até o próximo vídeo. Vou deixar meu Instagram aqui. E é isso. Tchau, tchau.